Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje com uma convidada super, hiper, mega especial. Tava muito ansiosa para essa live. Nós vamos falar sobre a importância do brincar nas habilidades sociais, no desenvolvimento das habilidades sociais. Já pegou seu café? Vamos lá, vamos falar de desenvolvimento infantil, de brincar, de brinquedo, de recurso terapêutico e de habilidades sociais com a psicóloga Cíntia Crivellaro. Toda vez eu me enrolo para falar esse sobrenome dela. Hoje a live vai ser riquíssima, vocês vão ver como a Si é super dedicada ao que ela faz, tá? Vou esperar ela entrar. Bom dia, carinhas conhecidas por aqui. Ju, Val. Se acabou de chegar, eu vou convidá-la. Bom dia, Tati. E vindas para Cíntia. Olá, que maravilhosa! Olá, bom dia. Tá me escutando? Sim, tá um pouquinho distante, sim. Mas dá para te escutar, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho. É porque eu não consigo falar muito alto. Diferente de mim, você fala baixinho. Oi? Deixa eu aumentar. Você fala baixo e eu sou já espalhafatosa, eu falo alto. Eu não consigo falar muito alto, mas tudo bem. Sim, eu quero primeiro, pedir perdão que eu coloquei neuropsicopedagogia, completou ali o meu celular sem querer, mas é neuropsicologia essa especialização. Isso. Sim, eu quero que você fale um pouquinho de você. Quem é a Cíntia psicóloga? Quem é a Cíntia pessoa? Porque antes da psicóloga vem a pessoa, né? Sim. Então vamos lá. Bom dia, obrigado, por vocês estarem aqui, aceitarem o convite. Meu nome é Cíntia, sou casada, já tenho uma filha que já está se formando, o outro vai entrar na faculdade. Então, assim, não posso nem falar a idade, porque senão eu vou estar revelando a minha. Deixa pra lá, vamos pular essa parte. Aí quando você fala assim, tem a pessoa, Então, uma coisa que eu acho super importante, já vou completar bodas de prata esse ano, Então, assim, graças a Deus, essa parte é o que sustenta, a vida da gente. A gente vai falar um pouquinho a respeito dessas habilidades, que a gente leva por toda a vida, que faz parte da habilidade social. Então, isso também é importante. E sou psicóloga, formada há alguns anos, pós-graduada em neuropsicologia, em análise do comportamento. Amo o que eu faço. E antes da psicologia eu já sabia que eu tinha algumas habilidades. E depois eu descobri que essas habilidades são muito melhores e muito maiores, Depois eu vou estar mostrando quais são essas, do que eu imaginava, Então, através da nossa profissão e através do que a gente carrega desde criança, das brincadeiras, dos brinquedos, a gente se torna o que a gente é hoje, da questão da família, e é isso. Eu trabalho com hoje 100% crianças autistas, 100%. Eu não tenho nenhuma criança que eu cuido, que eu ensino que não seja autista. É isso. Uhum. Era isso que eu ia te dizer. Se fala um pouquinho da sua atuação, aí você completou. Gente, hoje Cíntia, ela trabalha
somente com crianças com TEA, né? Sim. E no desenvolvimento de habilidades, no treino de habilidades. E ela é apaixonada por habilidades sociais, desde a faculdade. Então, quando eu conheci Si, ela disse: eu estou voltando a estudar o que eu aprendi na faculdade, que é minha paixão, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre habilidades sociais, porque Si não trabalha só com treino de habilidades sociais, trabalha com outros treinos dentro da terapia ABA com crianças com TEA. Mas como é a paixão dela e como brincar desenvolve muita coisa e como brincar faz parte do desenvolvimento infantil. E é uma das formas com que as crianças desenvolvem as habilidades sociais, a gente voltou para essa parte, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade, pode colocar as dúvidas nos comentários, podem sugerir, podem comentar, podem perguntar, contribuir conosco, né? Que a gente está aqui para crescer e para contribuir. Si, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o brincar, com o brinquedo, para depois a gente puxar lá para os recursos terapêuticos. Pronto. O brincar para mim é um dos despertar, né, que eu tive, né, principalmente com as crianças do TEA. Eu tive que estudar sobre isso, né? Depois eu vou dar a dica até de um livro que eu gosto bastante. E o brincar, ele vai muito, mas é muito além do que você sentar com uma criança, né, com um brinquedo e ensinar aquela criança a brincar de carrinho. Gente, esses dias eu estava fazendo uma anamnese e eu perguntei para a mãe se a criança ela já passava por alguma outra terapia. Ela falou: olha, ele passava pela fono, mas só que eu achava que eu estava gastando dinheiro muito à toa, porque ela ia só para brincar. Aí eu questionei, eu falei: e o que é só para brincar? Né? E aí eu trouxe, né, a questão desse brincar como o ensino, né, de habilidades, de repertórios. A criança já tá com 7 anos, né, e foi descoberto agora o TEA. Então, eu trouxe para ela a importância, né, desse brincar. Então, vamos lá. Eu trabalho com intervenção precoce, né, e a gente sabe que a criança com TEA, né, não só a criança, né, a pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade muito grande na comunicação, na interação social, né? Então, ela chega aqui, algumas crianças já com comportamento muito disruptivo, né, inadequado, de bater, né, mesmo pequenininha, de empurrar, né, o coleguinha que às vezes já frequenta a escola, e aí ela chega aqui, né, aí amanhã ela não gosta de nada. Gente, o que é não gostar de nada? Né? Foi apresentado, foi ofertado, você sentou com ela para brincar, você senta com ela para brincar? Ah, não, ela não gosta, ela só gosta de celular, de televisão, eu compro brinquedo, ela quebra. Mas quantas vezes, né, a mãe senta, o pai, né, para falar: olha, mesmo que ela, mas ela não olha para mim, ela não tem contato visual, que a maioria, né, quando chega pequenininho, são essas queixas, né, que chegam na clínica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar ensinando realmente, né, a criança brincar, a criança descobrir outros prazeres, além, né, da TV, do celular, das telas, né? E aí, quando eu trago essa questão, eu já trago também a questão do nosso dia a dia, né? Desde como a gente é formado, né? Então, essas habilidades sociais, elas estão muito ligadas ao brincar. Então, eu sou da época que eu brincava com outras crianças na rua. Ah, Cíntia, mas hoje é muito perigoso. Mas a gente precisa estar oportunizando isso, né? Então, assim, mas ela não frequenta a escola, então vamos brincar com ela, né? Então, assim, Cíntia, o que você quer dizer
sentar com ela, né, e brincar. O que é importante brincar com outras crianças. Então, a gente tem muitos pais que não vê importância, né? Então, quando eu brinco com uma outra criança, independente, eu não estou trazendo a questão da deficiência, né? Eu estou trazendo a questão de aumentar repertórios e desenvolver habilidades sociais. Quando eu brinco com uma outra criança, eu aprendo a dividir, eu aprendo a compartilhar o brinquedo, eu aprendo a esperar, né? Então, eu preciso ir no médico com o meu pai, com a minha mãe, e eu preciso esperar, eu não posso ficar, Cíntia, mas ele é autista. Sim, ele é autista, mas ele precisa aprender a esperar para poder encontrar com o médico, aprender a esperar porque tá numa fila de uma padaria, aprender que não pode furar a fila. Então, assim, como é que a gente ensina isso? Na troca de turno, né? Então, assim, brincar na clínica vai muito além, né? Não é para ficar na clínica. Então, às vezes, as mães, elas falam assim, vai logo para a sala, né? Achando que a clínica ou a salinha é onde a criança vai aprender tudo, e não é assim, né? Ali a gente vai estar observando, vai fazer os treinos para orientar os pais, né, a levar essas habilidades para esses repertórios, essas habilidades para o ambiente natural, né? Exato. E se você falou, no começo da sua fala, a mãe me perguntou, disse que a Fono só brincava. E quem trabalha com infância, com desenvolvimento infantil e principalmente com intervenção precoce, a gente tem que martelar na cabeça dos pais que a aprendizagem é feita através do brincar. Independente se essa criança tem uma deficiência, tem um transtorno ou não, né? Então, na terapia infantil, se for uma criança que vai para psicóloga, por exemplo, para resolver outras questões que não sejam relacionadas à deficiência, por exemplo, vai ter o brincar, né? Então, o brincar é inerente da criança. É o que ela faz de mais sério na infância dela, é o brincar. E nós, eu sei que tem um monte de psicopedagoga por aqui, e psicólogas também. Nós, enquanto profissionais, temos obrigação de explicar que na terapia a criança vai brincar. Porque é o que ela sabe fazer. Né? A criança, ela não vai chegar na terapia e dizer assim, olha, eu tô com um problema hoje. Né? Então, independente de uma situação com transtorno, com uma deficiência, a gente vai precisar valorizar o brincar na infância e a gente vai precisar trabalhar habilidades sociais. Então, as crianças com TEA, que é o que a gente fala mais, é porque existe uma dificuldade em desenvolver essas habilidades porque ela não observa o outro como as crianças fazem naturalmente, né? Então, a gente vai usar o brincar, vai usar o simbólico para desenvolver habilidades, né? De habilidades sociais com essas crianças com TEA, mas antes a gente precisa trabalhar outras e outras questões. Atenção compartilhada, contato visual, sorriso, para a gente fazer uma base para essas habilidades sociais, né? Então, a gente só consegue isso com brincar, né? Então, não dá para dissociar, gente, infância e brincar e brincadeira. Porque é o que a criança sabe fazer. Então, na escola, a professora vai ter que usar recursos lúdicos. Se é para ensinar a ler e escrever, se é para ensinar consciência fonológica, ou as habilidades acadêmicas que a gente precisa ter um pouco mais de seriedade na escola, né? Mas a criança vai precisar do brincar. Por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, né, Si?
Então, a gente falou um pouquinho do brincar, dessa importância do brincar. E agora a gente vai para brincar com brinquedo e com brincadeira. Que existem vários tipos de brincar. O brincar é diferente. O brincar para cada criança, para cada estilo de criança, né? Tem criança que é mais sinestésica e gosta de brincadeiras e brinquedos diferentes, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sim. Sobre a necessidade do brinquedo, se existe mesmo a necessidade do brinquedo na vida das crianças, como é que a gente, enquanto terapeuta, investe nesses brinquedos, por exemplo? Pronto. E o brincar, o brinquedo, a escolha do brinquedo. Como é que eu vou fazer a escolha do brinquedo? Como é que eu vou descobrir que a criança ela gosta de um determinado brinquedo? Aí quando você traz, Jússia, a questão, tem crianças que gostam de brincar com água, tem crianças que gostam de brincar com brinquedos sensoriais, né? A moeba, massinha. Mas sim, eu vou passar todas as sessões, né, brincando só com esse tipo de brinquedo. Então, assim, primeiro a gente faz uma avaliação preferencial, né? Então, assim, isso começa na anamnese, né? Então, Jússia também tem um curso aí de anamnese, fazendo a propaganda, maravilhoso. E aí a gente começa, mãe, e aí, o que ele gosta, né? Aí um dia a irmã tava junto, aí eu falei, o que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de bater, de beliscar e de morder as coisas. Eu falei, a irmã, né? Então, assim, e quantas vezes você senta, né, para brincar com ele? Ah, não, porque ele só gosta de bater. Então, ainda tem essa questão, né, não, deixa, ele tá quietinho lá. Então, quando a gente fala fazer avaliação preferencial, aí a gente vai, né, tem um tempo, às vezes leva 2, 3 sessões, porque a gente precisa saber, né, o que realmente a criança gosta. E aí a gente vai fazer essa avaliação. Às vezes ela vai ficar, né, mais tempo com um brinquedo que é de atividade de vida diária, outros vão ficar com mais tempo com massinha. E através dessa avaliação preferencial, a gente vai nortear aquilo que está em déficit, né, no repertório, né, das habilidades da criança, e a gente vai estar escolhendo o brinquedo. E outra, não é só escolher o brinquedo, não é só brincar, a gente precisa traçar um objetivo, né? O que eu quero com aquela brincadeira, né? Então, o que eu quero... Cíntia, pode acontecer de eu programar algo e, de repente, aquele dia... Sim, pode acontecer, mas por isso que a gente tem que fazer a avaliação preferencial e a gente ver quais são as outras possibilidades que a gente tem, né, para poder criar essas estratégias e não ficar perdida na hora da sessão, né? E aí, para ficar mais assim, literal, né? Porque como a gente trabalha com crianças autistas, eu coloquei alguns brinquedos até aqui atrás e para poder trazer, né, essas possibilidades. Então a gente tem desde o pequenininho, né? Aí a gente tem aquelas brincadeiras que a gente tipo essa girafinha, né? Que é de causa e efeito. Ah, Cíntia, essa girafinha causa e efeito. Só colocar a caixinha? Não, gente, a gente tem várias possibilidades de só colocar a caixinha. Não, primeiro que a gente está trabalhando a função executiva, né? Então a criança ela vai perceber que ela colocando o cubinho na boquinha da girafa, o cubinho vai descer e quando ele descer, que ele chegar lá no final, vai ter uma musiquinha. Então já é legal. Então aí através disso a gente pode, olha, parabéns, né? Você conseguiu e tal. E às vezes a brincadeira, o brinquedo é para uma criança menorzinha, mas uma criança de 3 anos, 4 anos não consegue. Por quê? Por conta da questão da coordenação motora, né? Então não foi trabalhada essa questão, nem a grossa, nem a fina. E aí a gente precisa trabalhar por quê? Porque existem as habilidades pré-acadêmicas, né? Então às vezes a gente quer muito que a criança pegue no lápis, mas ela não sabe pegar numa caixinha mais grossa, ela não sabe fazer um movimento de pinça, né? Então assim,
E aí ela vai, aí como ela não sabe, como aquilo é um custo de resposta muito grande, ela vai apresentar um disruptivo, né? Então ela vai querer empurrar, jogar o caderno no chão. E uma coisa que eu estava pensando também esses dias, que às vezes os pais eles têm uma necessidade, e isso é cultural, isso é social, não estou falando nada polêmico assim em questão pedagógica, mas às vezes a gente exige tanto que a criança, né, ela venha escrever, venha ler, mas ela não tem o autocuidado. E como é que a gente pode trabalhar esse autocuidado, Cíntia? Brincando, né? Então, a questão por exemplo, um senhor batata, né? Então, ela precisa saber reconhecer, né, o olhinho, a boquinha, a mãozinha, e o dela, e o da tia, né, da tia Cíntia. Aí tem os maiorzinhos, né, que eu trouxe aqui, mercadinho, que eu gosto muito. Ah, Cíntia, mas isso é para criança maior. Não, tem criança que vai brincar de mercadinho. E a criança que não sabe que o sorvete guarda no freezer, né? Então tem as caixinhas do sorvete. Ah, não sabe onde é que vai para o armário. E se eu guardar o sorvete no armário, o que acontece? Né? Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Aí pode trabalhar matemática e tantas outras coisas. Aí tem... então tá, como é que a verdurinha chega no supermercado? Então vamos trabalhar com a hortinha, né? Aí eu trouxe isso tudo, gente. Tem os feltros, né? Então são as habilidades que eu tenho. Eu mesmo faço. Aí a gravidez, eles são super literais, né? Então apareceu minha mãe tá esperando um bebezinho, ou então, tá grávida e tal. Então vamos ensinar, né? Como é que o neném fica lá na barriguinha e outras coisas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma criança que ela não conseguia fazer esse movimento, né, de pinça, e era muito difícil, até para pegar no lápis, tal, por causa da força e tal. Mas ela gostava muito de trabalhar brincar com atividade de vida diária. Então, eu colocava lá o fogãozinho e tal, não sei o quê. E aí eu descobri que o pregador, para colocar roupinha, ela conseguia. Então, peraí. Então, não é que ela não tinha força, olha como são, né? Então, não é que ela não tinha força para pegar no lápis, ela não sabe que o movimento de pinça também serve para pegar no lápis, né? Que não é só para comer a pipoquinha, né? Então, enfim, essas... E se a gente se prende à faixa etária do brinquedo, e aí a gente fica, não vou usar a girafinha com a criança grande, não vou usar o supermercado com uma criança pequena, né? Sim. E quando a gente começa a fazer essas deduções, a gente já está interferindo no comportamento daquela criança antes mesmo dela se comportar, né? Então, é importante que a gente pense sempre no objetivo. Como a Cíntia falou, não dá para a gente... Aí, esse brincar por brincar, realmente não faz sentido o pai pagar uma sessão para brincar por brincar. E é isso que a gente precisa colocar quando a gente vai fazer esse trabalho de psicoeducação com os pais. Olha, o meu brincar aqui, ele tem função, ele tem objetivo. E precisa ter muito claro isso para você e para os pais, né? Quando a gente consegue pensar no objetivo daquela sessão, o que eu quero fazer com aquela criança, o que essa criança precisa desenvolver, a gente consegue usar uma infinidade de brinquedos de formas totalmente diferentes, né? E consegue atingir o objetivo daquela sessão. Então, gente, não se prendam à idade do brinquedo, né? A idade do brinquedo é ótimo. A idade da criança para usar o brinquedo. Porque algumas crianças não terão habilidades suficientes para brincar com o brinquedo da faixa etária dela. Ou então, a criança pequena tem um hiperfoco em alguma coisa que o brinquedo faz e a gente consegue trabalhar as habilidades importantes. Então, essa questão da habilidade de vida diária, de botar o pregador, né?
é importante para que ela pegue no lápis depois. Então, ela sabe fazer isso com o pregador, então ela consegue fazer isso com o lápis. Ela não sabe. Vamos ensinar, né? Então, tem várias coisas que a gente pode usar com o brinquedo, com brincar. Cíntia mostrou os brinquedos estruturados, que a gente chama, né, Cíntia? Que são os brinquedos que a gente compra. E aí, quando a gente vai numa Americanas da vida, nessas lojas, assim, que tem muito brinquedo, quando a gente abre o site da Amazon, né, para comprar brinquedo, tem uma infinidade de coisas. E é importante que a gente pense como que eu posso extrair o máximo de habilidades, o máximo de objetivos com esse brinquedo. Então, não dá para comprar um brinquedo para uma criança para desenvolver uma habilidade. Então, a gente requer também da gente flexibilidade cognitiva e a gente pensar, tá, eu posso trabalhar isso com matemática, eu posso trabalhar isso com português, eu posso trabalhar isso com habilidades sociais, com habilidades motoras e inventar. Muitas vezes a gente quer, sim, ter um consultório cheio de brinquedos, cheio de recursos. Mas, na verdade, o que falta muitas vezes é a criatividade de usar o brinquedo em várias ocasiões, em várias situações, para vários objetivos, né, Cíntia? E, gente, eu crio as coisas em papel, porque eu não sou das habilidades manuais. E Cíntia cria em feltro, minha gente. Eu fico babando nos recursos que ela cria. Então, mas tem outras possibilidades também. Quando você traz, não é só comprar, né? Geralmente, eu não estou dizendo que tô, mas a maioria das prós, né? Aqui na Bahia a gente fala pró. Aqui elas têm habilidades manuais, né? Então tudo bem, é papel. Eu já não sei trabalhar muito com papel, né? E antes de trabalhar com feltro, eu trabalhava com EVA, né? Então assim, eu sempre gostei, é bem maleável e tal. Então assim, eu tenho antes de trabalhar com criança autista, eu trabalhava com crianças típicas, né? Então eu tô aqui com um coraçãozinho bem velhinho e tal. Mas, assim, uma das habilidades, né, que é bem difícil, e não é só para criança atípica, não, para crianças típicas também, a questão de você saber o que você está sentindo, né? Então, é uma habilidade básica, né, dizer que está triste, dizer que está feliz, que está bravo. Isso conseguir trazer hoje a gente vê, fulano... ele se estressa muito rápido, às vezes, ele é muito bravo, ele é muito estressado, não sei o quê. Mas às vezes essa habilidade ela não foi trabalhada na infância, né? Então isso traz um prejuízo na vida adulta. Então quando a gente traz essas habilidades básicas, né, que a gente precisa trabalhar, a importância da intervenção precoce, justamente por conta disso, a gente está pensando a longo prazo. Né? Então, assim, a criança ela não vai ter 4 anos a vida inteira. Né? Ela vai ser uma adulta, ela vai ser um adolescente. Aí eu trabalhava, esse tá bem velhinho, viu, gente? Mas isso aqui é de EVA, eu fiz um coração, então, eu fiquei machucada, né? Então eu fiz, isso é tudo EVA, né? Na época tinha pano velho, aí eu enchi, não tinha negócio de enchimento, então ele é bem velhinho e tal. Então, e eu sempre trouxe de questão, uma questão hoje, que ele tá bem velhinho, aí, tá triste, tá chorando. Então, eu sempre fazia assim, né? E aí a gente tem vários sites, a gente tem o YouTube hoje, né, que ensina, tem o Pinterest, né, que ensina bastante coisa. A gente pode usar materiais que a gente poderia estar jogando fora, descartando, né? Então, potinho de sorvete, potinho de Danone e tal, dá para fazer muita coisa, mas é muita coisa mesmo, trabalhar várias situações, vários repertórios, várias habilidades, né? E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho super importante, é a respeito, esses dias a gente estava falando. E aí, a Amanda, né, a nossa mentora, fala assim, fala aí, Cíntia, o que é o PAMI, né?
é uma palavra em inglês que a gente usa na análise do comportamento, que é trazer a brincadeira sem demanda, né? Então, essa brincadeira, né, da criança sem a demanda, porque às vezes a criança me bateu, a criança fez isso, a criança apresentou inadequado, disruptivo e tal, mas a criança chega na sala e aí você já vai dando demanda, né? Porque, mas eu preciso ensinar, mas ela precisa aprender. E como é que ela aprende? Né? Então, às vezes, aquela forma, e às vezes ela acordou aquela hora, hoje ela não está num dia legal, porque a gente, às vezes, acontece isso com a gente também. Então, é uma habilidade que a gente precisa ter, de se colocar no lugar da criança, né? Aí vai muito além de demanda, muito além de ensinar. Então, aprender vai dessa forma. Aí tem a questão dos assentimentos, né? Então, tem todo um contexto e a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo que a gente não pode ser chata. Porque com a criança, né? A gente... eu sigo sempre a analogia do encontro. Quando você vai para o encontro amoroso, você vai num date, você não fica fazendo perguntas, você não fica dando demandas para a pessoa, né? Então, aquilo ali você vai conquistar aquela pessoa para que você fique interessante e ela se interesse em perguntar e desenvolver uma conversa ali, né? Então, com a terapia infantil, é como se fosse um date. Não dá para ficar, faz isso, faz aquilo, vamos lá. E como é que você tá? E quantos anos você tem? E não sei o que, né? Porque muitas vezes, principalmente a criança com TEA, ela não vai te dar essas respostas. Então, a gente precisa se fazer interessante para que ela consiga procurar, né, o que é interessante na gente para brincar, para ser legal, para que a sua presença seja legal, não seja chata, né? Imagina, você nunca me viu na vida e eu chego, coloca isso ali, faz isso aqui, vamos brincar para lá. E aí, uma coisa que você falou que é importante a gente considerar é que muitas vezes o que é legal pra gente não é legal pra criança. A gente pensa numa brincadeira, nossa, o Joãozinho vai amar isso aqui. Vou arrasar nessa sessão hoje. O que acontece? O Joãozinho não dá a mínima para aquilo que você elaborou, para aquilo que você comprou. E aí, ter o plano A, ter o plano B, o plano C, dentro daqueles objetivos para aquela sessão é importante, né? E saber o que está fazendo, antes mesmo de pensar no brinquedo ou na brincadeira, saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, é muito mais importante, porque se eu estou buscando contato visual, eu posso trabalhar com um brinquedo, mas eu posso trabalhar com uma brincadeira diferente, né? Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando solicitações para a criança começar a solicitar. E aí, ele fez assim, ele sabia que eu guardava o pula-pula, né, o jump na parte do armário. E ele apontou, pula, 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 pula. Ok, ótimo, solicitou. Já é o objetivo da sessão. Sem que eu fizesse nada. Tirei o pula-pula pra gente brincar. E aí, para ele não ficar pulando, e sem dar função para aquilo, eu comecei a contar. E aí, eu disse, vou fazer também interação, contato visual aqui, que era uma das necessidades da criança também. Então, olha só, o objetivo da sessão era solicitar. Mas eu sei que essa criança precisa interagir e fazer contato visual. E aí eu comecei a contar, que ele gosta de contar. E ele pulando e eu contando. 1, 2, 3, 4, 5. Fui até o 10. Quando chegou no 10, eu parei. Aí ele olhou pra mim. Aí eu, consegui, né? Parei assim, aí eu disse, avião! Aí abri os braços, peguei ele do pula-pula e girei. Quando eu fiz isso, essa criança deu uma gargalhada. E aí, quando eu devolvi ela pro pula-pula de volta, aí ela já começou. 1, 2, 3. Então, eu entendi que ela gostou e que ela queria fazer de novo.
né? E aí eu baixei de novo na altura, ele olhou para mim, depois do 10, aí eu abri o braço, avião! Eu falava avião e girava, né? E depois de um tempo, quando eu parava e esperava aquele que a gente dá o tempo de resposta, né? Com a dica. E aí eu parei assim, olhei para ele, abri o braço e esperei. Aí ele, avião! E aí eu girei de novo, né? E isso, gente, eu tava trabalhando solicitações. Eu coloquei os brinquedos estrategicamente para ele solicitar, mas ele não solicitou. O brinquedo que ele solicitou não era o que era de preferência dele. Então, apesar de fazer a avaliação de preferências e colocar lá o brinquedo preferido nas prateleiras mais altas, ele não deu a mínima para os brinquedos preferidos. Ele queria o pula-pula. Então, a necessidade daquele momento dele era de movimento. Não sei se de autorregulação, se ele estava um pouco mais agitado. E aí, ele solicitou o pula-pula. E aí, como era que eu ia fazer? Meu Deus, eu planejei a sessão agora todinha de um jeito. Como é que eu faço? Então, a gente tem que ter criatividade, tem que ter flexibilidade cognitiva para pensar qual é a demanda da criança naquele momento e como a gente trabalha o objetivo que a gente planejou, sem ser uma chata, né? E o brincar nem sempre exige um brinquedo ou um brinquedo estruturado, né, Sim? Isso. E às vezes a gente se torna o próprio. Não é só. A gente fala muito de estímulo discriminativo. Ah, você tem que ser o estímulo discriminativo, porque você vai dar o alcance àquilo que ela gosta. Mas às vezes você é o próprio brinquedo, né, dele. Então aquilo é tão prazeroso, ele nem tá afim, mas quando ele te vê, às vezes fala assim, nossa, tia Cíntia tem mel, né? O pai fala, né? Porque assim, é o carinho, né? É um beijinho na barriga, é uma cosquinha, é isso, né? De sentar, de brincar, de rolar, porque acontece, né? A gente sai, né, com os cabelos em pé, e isso é muito legal. Quando a criança vê que ela tá lá distraída, né? Quando você aparece, fulano, que não faz contato visual nem nada, mas que vem, pula no seu colo, gente, isso não tem preço. Não tem preço. E aí, bom, enfim, né? Eu poderia trazer aqui vários brinquedos, várias situações, né, importantes que a gente precisa falar. De habilidades sociais é algo que, né, leva horas. E aí tem a questão também, a gente sabe que tem algumas questões que a gente começa a trabalhar quando é criança. A gente sabe da vulnerabilidade, né? Eu trouxe um recurso, né? Que a gente, quando a criança ela não reconhece o seu corpo. Gente, a importância de reconhecer o corpo, o pezinho, a mãozinha, olha, aqui ninguém pode mexer. É desde pequenininho, né? Então aí eu tenho até para os maiorzinhos, né? Onde traz a parte do corpo e tem lugares que não pode mexer, né? Proibido. Então, assim, aqui, proibido, não pode, né? Para os maiorzinhos, tal. Enfim, tem vários recursos, né? Que a gente pode estar trabalhando com as crianças. É isso. Sim, você falou da cosquinha e eu lembrei, né? Da cosquinha, do beijinho na barriga, do fazer cafuné. Ontem, eu estava trabalhando com uma criança de 10 anos, que a solicitação, a queixa da família, com TEA, né, era o falar, era o comportamento verbal, porque falar ele fala, mas não tinha essa interação, esse desejo, essa necessidade de falar com o outro. E aí ele usa muito ainda gestos. Sim. Então, para dizer que sim, ele bate palmas, se afasta dos objetos quando ele não quer, né? O comportamento de fuga. E aí, ele tem 10 anos. E ontem, aí eu precisava trabalhar a imitação, contato visual, para a gente poder ter essa interação, para o outro ser interessante, para que ele possa falar.
né? Ter comportamento verbal. E ontem eu disse, vou fazer cosquinhas. E aí eu fui fazendo movimentos e ele foi me imitando. E no final eu fazia cosquinha. E aí, mais uma vez, né? Como ele fala, é mais essa questão da intenção, da motivação social para falar, né? Para o comportamento verbal. E aí eu fui fazendo cosquinhas. E no final ele estava dizendo cosquinhas, cosquinhas, pedindo cosquinhas, né? E aí, quando eu saí da sessão, falei pra mãe e tal, e ela disse assim, tava ouvindo muitas risadas, o que era que tava acontecendo? Porque eles ficam doidos pra entrar na sessão também, né? Sim. E eu disse, não, a gente tava brincando de cosquinha. Aí a mãe olhou assim pra mim, né? Que eu acho que ela disse 10 anos brincando de cosquinha, como assim? Só que eu não disse brincando de cosquinha de imediato. Eu disse assim, olha, fala pra sua mãe do que a gente tava brincando. Aí ele olhou pra mim e disse, cosquinhas! Então ele entendeu, tinha linguagem receptiva aí, né? Então muitas vezes o que a gente precisa é só levar em consideração o que precisa ser construído antes. E aí muitas vezes essa brincadeira de cosquinha, a gente trabalha com as crianças bem pequenininhas, que a gente deita no chão, que a gente rola, e vai brincar ali de serra, serra, serrador no chão, né? Para que essa criança tenha contato visual, pela que ela peça mais, né? Tem uma questão sensorial envolvida aí também. Só que nessas brincadeiras, a gente sempre pensa nas crianças menores. Lógico que não ia dar para eu brincar, botar no colo e trabalhar serra, serra, serrador, essa criança de 10 anos. Mas a cosquinha dá, né? Então, para ela, não foi chato fazer cosquinha. Então, é importante, gente, que a gente leve em consideração o objetivo daquilo e não, né, o brinquedo, o brincar. Ah, não vou brincar de cosquinha com uma criança de 10 anos. Mas para ela foi divertido, por que não trabalhar, né? Então, é importante sempre que a gente se atente a ter esse objetivo muito bem claro na nossa cabeça quando a gente vai planejar a sessão da criança, né? E que muitas vezes o recurso não vai funcionar. Muitas vezes a gente é o recurso, né? Como a Cíntia falou, a gente ouve muito de que a gente precisa ser o estímulo discriminativo. Mas muitas vezes a gente vai ser o estímulo discriminativo, a gente vai ser o brinquedo, a gente vai ser o reforçador. Sim. Né? Então, dentro da tríplice contingência que a gente aprende, a gente vai ser as três coisas, né? E é importante que seja também, porque como a interação social é uma das áreas mais afetadas no TEA, a gente precisa fazer isso, né? Então, antes de desenvolver habilidades sociais, a gente vai precisar criar uma motivação social para essa interação, para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né, Cíntia? Sim. Aqui tem muita psicopedagoga. Pode ser que as meninas ainda não saibam o que é habilidades sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho, para que ficasse mais claro. Pronto. Quando a gente fala de habilidades sociais, de desenvolver habilidades sociais e usar a brincadeira para isso. Pronto. Então, habilidades sociais é tudo que a gente aprende. Vou colocar, não vou trazer nada muito técnico, né? Porque às vezes a gente fala assim, como se todo mundo soubesse, né? Então, assim, é aquilo que a gente aprende no dia a dia, né? Com os nossos pais. Então, a primeira habilidade social que a gente vai aprender é com os nossos pais, né? Então, assim, é na família, depois na escola, na igreja. O que é isso? É aquilo que é socialmente aceitável. A gente precisa, vou colocar, né? A gente precisa ser educado, né? Então, assim, educado de com licença, de se colocar no lugar do outro, de saber que o outro não está gostando da brincadeira, de olhar para a pessoa e saber que ela ficou triste comigo, com o que eu falei. Saber que ela precisa de ouvir, olha, hoje você está tão bonita, quando você vê ela triste. Então, assim, são habilidades básicas, né, que a gente começa a aprender.
saber que o outro está precisando de ajuda, né? Então, assim, a gente aprende isso quando eu falei, né, que eu aprendi essas coisas brincando né, com outras crianças. Eu sou da época do elástico, não posso nem ficar falando essas coisas. Eu bambolei, onde a gente brincava mesmo, eram 30 crianças, e hoje, até hoje, né, a gente mantém essa amizade. Né? Eu não sou daqui da Bahia, né, mas eu ainda continuo, né, com essas amizades de infância. E são essas amizades que são verdadeiras, são para a vida toda, né? E aí a gente aprende o quê com os nossos pais? A gente aprende que o outro, ele precisa, né, às vezes, de uma ajuda muito maior. Ele precisa ouvir o nome. Então, como é importante, né? Falou, ô fulano, como é que você tá? Ela, nossa, como é que ela sabe meu nome? Então, a pessoa se sente importante. Isso é uma habilidade social, né? Eu sou do tempo que eu sabia o nome dos porteiros do prédio, dos taxistas, porque meu pai fazia questão, né? Da minha avó, que saía com um dinheiro de um lado do bolso e do outro para poder entregar para as pessoas que estavam em situação de rua, né? Então, assim, para oferecer ajuda. Olha, você quer ajuda? Então, essas são as habilidades básicas, né? Que ultimamente, infelizmente, a gente acha que, independente de ser típica ou atípica, a criança atípica, ela precisa sim aprender essas habilidades. Né? Então a gente vê, você precisa bater na porta, você precisa pedir permissão para entrar, você não pode tomar. Então, tudo isso. E como é que a gente faz esse treino? A troca do turno. Olha, espera, agora é minha vez. Né? Então, ela tem que levar para os ambientes naturais também. Né? E aí tem, né, a primeira família, a escola, tem a igreja e os outros lugares que a gente aprende essas habilidades sociais básicas, né? Que é o básico. A gente acha que as crianças vão aprender do nada as coisas. Só que as crianças não aprendem do nada. As crianças com desenvolvimento típico, elas aprendem olhando e modelando, né? Por isso que a gente fala sempre do exemplo. Se o meu filho me vê lendo um livro toda noite, ele vai querer ter um livro para ler toda noite. Se o meu filho me vê dizendo obrigada, ele vai dizer também obrigado. Se o meu filho me vê dando bom dia para as pessoas, ele vai aprender a dar bom dia e vai dar bom dia também, né? E aí, por exemplo, essa questão mesmo das saudações são habilidades sociais e são habilidades básicas de habilidade social, né? Então, o oi, o tchau, o mandar beijo, né? E o boa tarde, o bom dia, é importante que a criança saiba. E isso precisa ser ensinado. A criança com desenvolvimento típico, ela faz isso porque quando ela vê as outras pessoas fazendo, naturalmente ela faz, porque ela quer atenção também naquele momento, né? E todo mundo acha bonitinho, tchau, e reforça, né? E isso, na criança com TEA, a gente acha que a gente não precisa ensinar, que vai aprender por osmose, porque a gente acha que a criança com desenvolvimento típico aprende por osmose. Mas não é, né? Ela aprende observando. Então, a criança que fala alto, a criança que grita, a criança que entra sem bater, com o desenvolvimento típico, é porque ela não aprendeu, ela não viu ninguém fazendo, né? E aí, a criança com desenvolvimento atípico, ela precisa ser ensinada. Que ela precisa dar oi, que ela precisa dar tchau, que ela precisa dar boa tarde, bater na porta antes de entrar, esperar para que ela entre, né? E isso é um treino, é diferente, né? E isso, gente, precisa ser ensinado. Então, como é que a gente ensina habilidade social para uma criança? Brincando, né?
modelando, fazendo você também. Então, muitas vezes, a gente na terapia vai fazer, né? Tem as dicas visuais, tem as dicas gestuais, tem as dicas físicas que a gente usa. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, né, Si? Sim. Mas muitas vezes, quando a gente diz assim para a mãe, olha, quando eu der tchau, a cena de volta com a mãozinha dele, né? Então, muitas vezes é para que essa criança ela faça também, né? Então, não tem como na terapia eu fazer com a criança tchau, mamãe, porque a criança vai com ela também, então não faz sentido. Faz sentido ela dar tchau para mim, né? E aí eu digo, ó, dá tchau também, né? Usa a mãozinha da criança para dar tchau, para que ela aprenda a fazer isso, né? Então, as habilidades sociais básicas, importantes, são essas, né? De saudações, de cumprimento. Depois, quem se interessar, Cíntia vai dizer aí o livro, mas quem se interessar, depois pode ir lá perguntar para a Cíntia, que Cíntia tem um acervo de livros sobre habilidades sociais, de artigos de autores, né, Cíntia? Primeiro, sigam Cíntia. Veja, Cíntia ainda está começando aí no desenrolar das redes sociais, né, Cíntia? Porque o trabalho dela exige muito dela com as crianças. Cíntia tem uma agenda bem apertadinha, mas sempre de uma hora ou outra ela coloca os recursos, ela fala sobre isso, certo? Então, vamos lá, tenho certeza que vocês vão amar os recursos que Cíntia faz. Eu fico apaixonada. E vamos falar agora, Cíntia, dos recursos para as habilidades sociais. Quais são os recursos que a gente pode usar, pensar em confeccionar? Quais os recursos que você usa aí? Sejam eles brinquedos comprados ou desenvolvidos por você? Conte. Pronto. Eu falo que qualquer recurso, qualquer um, a gente pode usar para o que a gente quiser, desde que tenha um objetivo. Qual é o objetivo, né? O que eu quero ensinar para aquela criança? Né? Então, assim, eu posso usar... esses dias até entrou, nem sei se a Elaine tá aí. Elaine é minha professora de feltro. Ela entrou, mas eu não sei se ela ainda tá. Mas esses dias tem uma boca lúdica, vocês vão ver lá no recurso, né? Eu tava num ambiente, num outro contexto, né, que não era clínico, e aí eu entreguei uma boca lúdica, a boca lúdica para poder trabalhar um assunto que não tinha nada a ver com dentista, com escovar o dente. Então, assim, a gente pode trazer, a gente traça lá o objetivo lá, que eu quero ensinar a criança a me pedir com a educação, né? Olha, tia Cíntia, por favor, você pode me emprestar? Então, ele quer, eu estou com um brinquedo, e eu estou conversando com outra pessoa, e ele quer tomar. Então, eu vou olhar e falar assim, olha, tia Cíntia, a senhora pode, depende também se a criança é verbal, né? Ou então, se ela falar uma palavra, a gente vai dar, me dá, né? Então, a gente vai dar, né? Então, ela não pode tomar da minha mão, né? Então, assim, dá. E a gente vai aumentando conforme ela vai aumentando essa habilidade de comunicação. A Elaine tá aí. A Elaine, ela é minha professora de recurso, inclusive, já vou falar, viu, Jússi? Eu fiz meio correndinho, né? A hortinha. Depois eu vou estar falando um pouquinho desse recurso e é o que a gente vai estar até sorteando, já estou falando, né? Para poder sortear. Quem tiver aí, né? Eu vou sortear e vou mandar para onde for aí. E a gente pode usar qualquer um para pedir, para solicitar, para poder ensinar o nome, né? Para atenção compartilhada. Então, tem qualquer um, né? Então, assim, vamos dar o exemplo
do mercadinho, né? Então, quando a gente chega no mercadinho lá do seu Antônio, do seu José, do seu... Como é que a gente precisa falar? Ô, seu Antônio, o senhor tem uma bala? O senhor pode me vender uma bala? Né? Então, a gente vai... ele fazer a troca, né, de papéis, ele fica no caixa, eu sou o cliente. Então, a gente vai fazendo esses treinos, né, de habilidades do dia a dia. Uma coisa que eu tenho sentido muito em relação às crianças que têm desenvolvimento bom, por que não levar para a padaria, né, e fazer esse treino? Olha, pede o pão para o seu Antônio, pede o pão para o seu José, como é que fala, né? Então, a mãe sempre antecipa isso e nunca é ensinado. E a gente sabe, é no dia a dia. Então, a gente precisa parar, né, ensinar e treinar os pais realmente. Olha, não antecipa a necessidade. Ele não gosta de pão, então vai lá, ensina ele a comprar o pão, né? Então, combina com as pessoas ali do bairro, né? Olha, meu filho é autista. Então, assim, para ter essa segurança também no bairro, faz a combinação, né, com os comerciantes ali por perto da padaria. Vou lhe interromper, porque essa é uma das perguntas que tem na minha anamnese. A criança faz uma compra sozinha? Sim. E aí, não é uma questão só das crianças com desenvolvimento atípico. Cada vez mais, as crianças com desenvolvimento típico, que não tem nenhum tipo de atraso, nenhuma deficiência, também não estão fazendo compras sozinhas. Compras que exigem habilidades sociais. Tem criança que faz compra dentro de um joguinho com cartão de crédito da mãe e não sabe chegar na padaria e dizer: moço, eu quero 3 pães. Por favor, dá o dinheiro, esperar um pouco. E isso é treino que a gente precisa fazer, né? Então, é oportunidade porque essa criança vai crescer e vai precisar fazer compras. Vai precisar ir ao supermercado, ir à padaria, ir à feira, né? Então, tem muitas habilidades aí envolvidas numa compra simples. O que a gente precisa comprar? Teve uma vez que eu fiz uma atividade que era com festa de aniversário. Vamos preparar uma festa de aniversário? O que nós precisamos comprar para uma festa de aniversário? E aí nós fizemos uma listinha. Isso era uma atividade de escrita. Eu queria observar a escrita. Mas a gente trabalhou memória de longo prazo, porque precisa dizer, o que eu preciso numa festa de aniversário? O que tem numa festa de aniversário? Agora a gente vai precisar comprar os ingredientes do bolo. O que é que tem no bolo? E aí essa criança vai trabalhando um monte de habilidade ali, sem saber que está trabalhando, né? E que eu não tive a oportunidade de ir ao supermercado comprar, eu levei para a gente fazer o bolo no consultório, que já vai mais outras tantas habilidades dentro de uma receita, né? E fazer uma receita com criança. E não tive essa oportunidade de comprar. Mas é importante que a criança compre sozinha, que a criança peça sozinha, que ela interaja com outro adulto, que não sejam os adultos do círculo de convivência dela. E isso para todas as crianças é importante, né, Sim? E assim, isso que você falou é bem... A gente trabalha com uma equipe, né, multiprofissional, e aí a gente trabalha com as terapeutas ocupacionais. Então, aqui do lado, né, tem o hortifruti, né? Então, às vezes, vamos fazer um suco. A criança e trabalha nessa questão, vamos fazer o suco. Agora a gente vai comprar, né? Então, vai ali, compra, poxa, é vizinho, né? E aí ensina. E as crianças, dentro da sessão, elas se saem super bem, dá troco. Mas na hora de comprar, é um nervoso, dá uma tremedeira, não sabe passar troco, né? Não sabe pegar o troco. E aí, falta quanto? Não, você tem que... Então, isso é essencial para a vida, né? Então, é no brincar, né? É no oportunizar,
né? É essencial para a vida. As crianças não vão continuar crianças, elas vão crescer. Então, elas vão um dia vão para a faculdade. Então, a criança que ela não sabe, não tem resiliência, né? Como é que a gente ensina? Né? Então, no dia a dia, olha, se frustrou, pronto, se frustrou, ficou triste, agora ela vai gritar, ela vai quebrar as coisas? Não. Né? Então, e não é só, é o que você está trazendo, Jussi, não é só a criança atípica. A gente pensa muito na criança com deficiência, a gente esquece que as crianças que não têm deficiência, elas precisam também passar por esses treinos, né, do dia a dia. É isso aí. E é uma coisa assim, é para a vida toda. A gente acha que a criança nunca vai crescer, que ela não vai para uma faculdade, que ela não vai procurar um emprego. Como é que ela vai, né? Ela vai crescer, ela vai passar por uma entrevista. E aí, o que você pensa, né? Que você vai fazer daqui? Não sei, não sabe, né? Como é que... Né? Então, isso é algo... Então, sentar, conversar. E aí, o que você vai fazer? E descrever, né? Então, desde pequenininho, descreve o que vocês estão brincando. Olha, a mamãe está fazendo isso. Chama para perto. Você pode me ajudar a cortar? Não precisa nem cortar, né? Mas, você pode me ajudar? Pega a laranja, a gente vai fazer um suco. Então, assim, isso é ajudar. Né? Você pode pegar a vassoura ali, vamos passar uma vassoura, você sujou. Poxa, sujou. Fulana, vem aqui, limpa aqui. Não, a gente precisa, né? As crianças vão crescer. É isso. E o sujou é um exemplo clássico, eu uso sempre, né? Então, quando a gente está usando tinta, objetos que sujam, né? No final, antes de acabar a sessão, eu digo, sujou, vamos limpar? E aí eu pego o papelzinho, papel toalha, ou um paninho, e vamos lá, limpa você. E eu pego um para mim, um para a criança, e vou limpando. E aí é importante, por exemplo, nesses treinos, que a gente faça em par, né? E que tenha sempre 2 objetos para que você faça e a criança faça também no mesmo tempo, para que ela, do jeito dela, ela faça, né? Então, se vai limpar, tem que ter 2 paninhos, ou tem que ter ali o papel toalha para todo mundo e limpar, né? Então, não é o fato de mandar a criança limpar, é ensinar que é preciso limpar e como é que limpa. Isso. Né? E isso, guardar, isso mesmo, é importantíssimo. Né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento de habilidades sociais, a gente está falando também desse movimento adaptativo, né? Desses comportamentos adaptativos. Porque no desenvolvimento infantil, os domínios do desenvolvimento, eles não estão separados, cada um numa caixinha. É como se fosse um novelo feito com várias linhas, que eles vão se entrelaçando ali para poder desenvolver essa criança, né? Então, não pense que a gente vai trabalhar habilidade social sem trabalhar comportamento adaptativo, sem trabalhar questões cognitivas. Então, tudo que a gente trabalha de motricidade, de habilidade social, de comportamentos adaptativos, a gente também está trabalhando o desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? Então, quando a gente pensa em objetivos terapêuticos, a gente pensa em objetivos que se intercalam, né? Muitas vezes a gente diz assim, vou trabalhar um desenvolvimento motor. Mas nesse desenvolvimento motor, nesse trabalho motor, no pular, lá no pula-pula que a criança pediu ontem, eu não estava trabalhando só motor. Eu estava trabalhando interação social, eu estava trabalhando questões sensoriais, porque eu rodei com o avião com ele, né? Estava trabalhando questões cognitivas, de habilidades sociais, do esperar, dele falar para mim que ele percebeu que eu estava esperando ele falar para poder girar. E ele falou. Então, tem muita coisa envolvida em uma atividade, né? Cíntia, a Alessandra colocou aqui, hipnotizada com tanta informação maravilhosa.
Legal. Obrigada, Alessandra. E a Daiane, sacerdote, colocou muito bom. Si, eu quero que você fale um pouquinho de como você pensa os recursos, tanto para construir quanto para adquirir nas lojas, né? Dos recursos terapêuticos, da importância deles. Já temos 1 hora de live, vamos caminhar para o fim. Se você tiver algum recurso aí para você dizer como é que você usa, como foi que você pensou, o que a gente pode pensar em usar esse recurso. Pronto. Quando eu penso num recurso, porque assim, como eu trabalho com intervenção precoce, né, as crianças geralmente elas chegam aqui sem nenhum repertório, né? Então, assim, às vezes a mãe chega porque está com comportamento de birra, está entrando em crise. Então a gente até é algo, né, que a gente precisa separar o que é birra e o que é crise, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, assim, vou até trazer um pouquinho, né, a questão chega aqui, porque tá se jogando no chão. Gente, ele não começou se jogando no chão, ele começou bem, né? Então, assim, começou bem sutil e aquilo foi aumentando até se jogar no chão, bater cabeça, não sei o quê. E aí, o que acontece? Quando eu penso no recurso, primeiro, existe algo muito importante que é o vínculo terapêutico, né? Então, quando a gente começa, a gente faz a avaliação de preferência desde a anamnésia e faz a avaliação de preferência junto com a criança. E eu consigo, através da avaliação, né, perceber as deficiências, né? Olha, o que eu preciso trabalhar com essa criança? E a maioria, como é muito pequenininho, a maioria, não estou generalizando, mas a maioria, elas vêm com um repertório muito pequeno, né? Então, de habilidades básicas mesmo, de atenção compartilhada. Então, assim, tem uns que sabem cores, tem outros que não sabem. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, aqui, eu não posso ensinar, essa girafa é amarela e laranja. Só que brinquedo, ele pode ser azul e verde. A girafa sempre vai ser amarela e laranja, então ele vai aprender. Então, primeiro eu ensino tudo que é amarelo, né? Tudo que é... E aí eu faço também o pareamento de cores, a bolinha amarela, o carrinho amarelo, mas primeiro ele tem que saber quais são as cores. Então, assim, quando eu penso no recurso, eu também penso na criança e eu penso mais de uma criança que vai poder aproveitar, porque, assim, eles são caros, né? Então, é um investimento que a gente faz, né? É investimento, né? Não é, eu gastei. Não, gente, você está investindo numa vida, você está investindo no teu trabalho, você está investindo na vida de uma família, né? Então, assim, a partir daquilo... E aí, quando eu trago as cores, né? Eu lembro que uma vez uma mãe falou assim, mas Cíntia, olha, você não repara não que fulano tá com essa roupa porque agora ele só quer escolher o que ele quer. Eu falei, mas a gente não fez esse treino, né? De escolher, né? Porque a gente faz, você quer esse ou você quer esse? Você gosta desse, então ele escolhe, né? Aí agora ele escolhe as próprias roupas. Aí eu falei assim, mas lembra que a gente precisava trabalhar a combinação de cores? Olha como combinação de cores. Então, assim, verde combina com preto, verde combina com... E a gente não trabalhou. Lembra que eu pedia, né? Então, agora ele quer usar o marrom com laranja. Então, e quando a gente vai para a terapia, que a gente quer fazer a combinação de cores, por exemplo, uma bolinha com argola, tudo da mesma. A gente não está ensinando só aquilo ali que parece tão bobo, né? A gente não quer ensinar isso. A gente quer ensinar para que ele leve para o ambiente natural, né? Então a gente precisa entender que tudo que a gente ensina, todo recurso, quando fala assim, imitação, né? Então, bate aqui, poxa, por que ela fica ensinando meu filho a bater na cabeça? Se ele não faz, né, a imitação de bater na cabeça, que é algo tão simples, você acha que ele vai imitar uma professora? Gente, vamos
bater palma para fulano de tal. Ele não vai imitar. Né? Então, todos esses recursos, todas essas atividades, todas essas brincadeiras, a gente não quer que fique na terapia. Tá, então vamos lá. Um recurso, né? Aqui, eu nem sei se a Elaine ainda tá aqui, mas aqui, a hortinha que eu vou estar sorteando para vocês. Gente, a coisa mais fofa do mundo. Então, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar, que a gente foi para a fazenda do seu Lobato, né? Então, lá tinha o alface, tinha a batatinha, e que a gente plantou. Então, a gente pode começar, olha, a sementinha, ela cresceu, e ensinar a regar, né? Então, assim, a gente vai, depois a gente leva para a área externa, olha, vamos regar a plantinha, igual a gente regou, né? E fazer todo esse trabalho. Eu já imaginei aí uma atividade com essa hortinha. Sabe aquela música do Palavra Cantada da sopa? O que é que tem na sopa do nenê? Gente, dá pra fazer. Então, assim, será? E bota os legumes, a hortinha junto com outras coisas. A panelinha, eu trouxe até a panelinha. Aí eu falei, vamos fazer uma sopa? Então a gente corta, e aí pega a faquinha, corta, joga lá. E eu até coloquei ali o fogãozinho, as coisas. E agora a gente cortou. O que a gente vai fazer? A gente sobrou esse, né? Então a gente vai embrulhar, colocar ou então colocar num tupperware, numa vasilha e colocar na geladeira. Aí vem, então, olha, esse aqui guarda na geladeira, né? Então, assim, a gente tem tantas coisas para fazer, né? E tantos recursos que a gente pode estar trabalhando. É muito legal. Gente, é fantástico. É a vida diária da gente. Né? Tudo. Quando a gente fala em brincar, quando a gente fala em brinquedo, né? Quando a gente fala no brincar, a gente não está falando no brinquedo somente, né? Tudo pode virar recurso. Um pedaço de papel pode virar recurso. Caixa de ovo, sei lá, tem tanta coisa que a gente usa. Quem trabalha com intervenção precoce, principalmente, tem uma... Eu sei aí, Cíntia, que você tem, que eu tenho também. Tem uma parte do meu consultório que era para ser um vassoureiro. Mas lá tem caixa, tem papelão, tem MDF, tem um monte de coisa que eu disse, não, eu vou precisar disso aqui para trabalhar isso. Então tem papel, plástico bolha, vários papéis diferentes. Então, quando a gente compra, faz compras que vem aquele papel madeira ali embrulhado dentro da caixinha para o produto não quebrar. Eu separo aquilo ali, eu vou precisar dessa textura desse papel, vai ser massa. Então, assim, eu sempre uso várias coisas diferentes, né? Então, gente, quando vocês pensarem em brincar, em estimular a criança, não precisa ser só com brinquedo. Como a Cíntia falou no começo da sessão, tem criança que gosta de brincar com água. Sim. A água é um recurso fantástico. Dá para trabalhar de vários. Justo, eu vou trabalhar com água. Dá para trabalhar com água no consultório. Né? Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer com vários recursos. E tudo pode virar recurso. Tá? Cíntia, eu vou ler os comentários aqui que eu acho importante. Hibisco Boutique. Parabéns, grandes profissionais. Dicas maravilhosas. Ajuda o espaço a alfabetizar, informações riquíssimas, experiências que só profissionais maravilhosos compartilham. Gratidão, são inspiração. A Daiane colocou aqui. Sou mãe de um casal de autistas e a tia Cíntia é uma bênção nas nossas vidas. A Vera, que linda ideia, recurso lindo, necessário. Gratidão por esse compartilhar. E a Ali Fontoura, Cíntia é uma piscina maravilhosa, parabéns. Tem Ali. Minha amigona. Um beijo, Ali. Eu fiz também. Silvia é também a mãe de uma criança que eu ensino.
Eu vi bastante gente. Ai, gente, obrigada. Coisa boa, coisa boa. É, muito legal. Sim, eu estou muito, muito grata por você estar por aqui. Eu quero que você diga como é que você pensou esse sorteio. Gente, Cíntia fez essa hortinha especialmente para vocês, especialmente para o Café com Psico. Então, Pronto, você então, vai ter um presente da Si na sua casa, feito pelas mãos maravilhosas dela. E ainda ter a possibilidade de estimular seu filho ou seu paciente com um recurso maravilhoso desse. Si, como foi que você pensou? Me diga. então, eu pensei que eu ia conseguir, ou eu ou você, a gente ia conseguir anotar o nome das pessoas que entraram, né? Não pensei numa regra de verdade. Eu pensei, vou anotar, mas aí fui me envolvendo e esqueci até de pedir. E aí, o que acontece? Quando a Jussi, vou até falar por que eu pensei nesse recurso, né? Quando a Jussi me convidou para fazer a live, eu falei assim, Ju, eu quero sortear um recurso, né? Que legal, tal, você quer? Eu falei, fala aí alguma coisa, assim, que tem a ver com com as suas lives, né, de sábado e tal. Ela falou, eu não sei. Aí eu fui assistir algumas lives, né? E aí eu pensei, eu falei, poxa, são sementes, né? Então, quando eu pensei em sementes, eu pensei em frutos, eu pensei naquilo que a gente semeia, mesmo a gente não sabe onde é que a gente vai semear. A gente lança na terra, né? E cada um de vocês é uma terra fértil. Então, eu não sei, né, qual foi a terra que a gente alcançou. Então, a gente tem feito isso todos os sábados e a gente vai colher, né? Então, por isso que eu pensei na hortinha, né? Então, é algo que eu pensei em relação a isso, né? Então, independente da sua profissão, independente de quem você é, né? Então, lance suas sementes, né? Com certeza você vai ter fruto, com certeza um dia você vai ter um retorno de tudo isso, né? Então, para isso que... Aí, agora, como é que a gente pode... Você me emocionou, Cíntia. Ah, Realmente são sementes. São sementes. O fato de eu querer contribuir com a vida de outras pessoas, né? Você me fez, assim, refletir sobre isso, realmente. E aqui, o pouco que eu falo, né? O pouco que eu trago aqui nessas horas de café com psico, né? São sementes que vão dar frutos em outras terras, né? A gente não sabe que terras estamos alcançando. Então, gente, por favor, sejam terra fértil, né? Que essas sementes sejam semeadas, reguem essas sementes com estudo, com dedicação e tenham frutos, né? Eu acho que o frutificar é a minha missão aqui. Que essas sementes, essas pequenas sementes, né, sejam fruto aí na vida de vocês, onde vocês estejam. Sim, eu pensei em uma coisa. Toda vez que eu termino a live, às vezes, eu lembro do print. Então, a gente vai tá. fazer assim. A gente vai fazer uma pausa pro print, uma pose bem bonita. As meninas, as pessoas que estão aqui vão printar e vão marcar a gente até hoje. Quem printar, marcar a gente e postar nos stories, tem que ser aberto, tá? Porque senão a gente não consegue ver, tá, gente? Então, printa a gente, marca a gente nos stories. Justo, meu Instagram é fechado. Manda pra mim no direct o print da tela, tá? E aí a gente vai montar e fazer um sorteio com todo mundo que printou, marcou a gente, ou que printou e mandou no direct, tá bom? E deixa eu Sim, eu posso fazer isso no meu direct para não lotar o seu direct. Pode. Eu faço no meu
E aí, a gente vai fazer a listinha e a gente faz um videozinho de sorteio para vocês, tá bom? Pode ser assim? Combinado? Então, bora lá. Vamos fazer a pose pro print. Deixa eu tirar meu óculos. Ó, desçam os comentários, que é pra Cintia aparecer, pra não ficar só os comentários, tá? Bota assim 2 dedinhos pra baixo, que os comentários eles desaparecem. Bora lá. Foi, mais um. Prontinho. Vamos lá. Eu falei do livro, eu sou muito fã dos Delprete, né? O casal Delprete, de habilidades sociais. E assim, é um livro básico, é um livro que foi... eles foram... a Ana Paula, né? Ela escreveu como tese e tal. E eu gosto muito, é super fácil, é super pequenininho e tal. E ele dá um norte bem legal, né? Você pode trabalhar tanto como com criança típica ou não típica, brincando e aprendendo habilidades sociais. Então, aqui traz até a fotinha, né? Parece uma família e tal. Então, assim, são brincadeiras básicas, né? E aí ele traz um pouquinho, é uma linguagem bem fácil e eu acho bem, bem legal. Né? Eu sou apaixonada por isso. É maravilhoso esse livro. E tem outros livros, gente, dos Delprete, que vocês podem entender as funções, né? Lá de trás mesmo, do começo do que é habilidade social. Tá bom? Ó, a Ju disse assim, bem que poderia vir pro Acre. Só acho. Pode ser. Você foi sorteada, eu vou mandar pro Acre. A Marciélia, Ju, saiba que você é muito importante para nós com esses ensinamentos. Ah, meu Deus, obrigada. É de Wanda, que aula prática maravilhosa. Obrigada por tanto conhecimento. Para mim, estudante, me fez entender e refletir muito sobre o processo dos atendimentos. Obrigada. De nada, meu amor. Mariazinha, Ju, se manda o Instagram de Cíntia, por favor. Gente, o Instagram da Cíntia é @Cíntia com Y, CY, TH, Cíntia Crivellaro.pc. Mas vocês podem, aqui na barrinha onde tem o nome da live, tem uma setinha. Vocês clicam, vai aparecer a Cíntia e ao lado seguir. E aí vocês seguem, tá? Pode ser? Sigam a Cíntia, vocês vão ver que ela é maravilhosa. Eu só tenho essa dificuldade de manter esse Instagram, gente. Pelo amor de Deus. Isso. Tem um destaque lá no perfil da Cíntia, recursos, que tem um monte de coisa que vocês vão amar, vocês vão querer tudo. Ó, pediram para eu escrever, eu vou escrever aqui. Eu faço bastante coisa, acabo nem postando às vezes, mas eu preciso me policiar. Mas eu vou fazer isso. Até para você. Mas, ó, pode chamar no direct, eu respondo, né? Pode dar sugestão. Cíntia, posta alguma coisa a respeito de algum recurso. Como essa mulher tem tudo, minha gente. Essa mulher tem tudo. Tem muito recurso, tem muita coisa boa. E se não tiver, a gente faz. E se bobear, ela faz mais. Tudo pra Cíntia a ideia para recursos, gente. Então, ela tem muita coisa. Dá pra gente se inspirar bastante. Eu não tenho habilidades manuais nenhuma. Então, eu sou do comprar. Eu gosto de comprar. Ainda bem, a Vera falou aí, ó, tem muita dificuldade de manter o Instagram. Também. Eu sei da importância, né? Eu sei da importância da gente levar conhecimento. Às vezes, eu não queria nem estar alcançando pessoas que já sabem. Eu queria alcançar pessoas assim que talvez não saibam, né? Coisas tão simples que pra gente parece ser tão óbvias, né? Isso. Mas eu vou me policiar. Mostra um recurso por dia, Cíntia. Já tá bom. Olha, gente, isso aqui eu botei pra isso. Pronto.
Nem É porque eu precisa começo. aparecer. Porque às vezes a gente, na terapia infantil, não é sempre bonitinha que a gente acaba o dia, né? A gente acaba descabelada. E aí não dá para aparecer. Mas mostra assim, só olha, gente, esse daqui que eu usei, escreve, se não quiser fazer de vídeo, né? Tira a foto, escreve para o que a gente pode usar para dar ideia para as pessoas mesmo. Tanto criatividade que tem aí nessa cabeça, mulher, que tem que ajudar a gente. Tem uma fotinho lá no feed dessa bonequinha com uma mesinha posta, né? E não fui eu que fiz, né? Então, quem fez foi uma criança que eu trabalho. Inclusive, se eu não me engano, a mãe dela que falou, então um casal de autista, acho que foi Dai, né? E ela que colocou a mesa, ela que estava dando chazinho. E ela tirou a foto. Então, eu achei a coisa mais linda. Então, ela ama tirar foto. Então, ela disse assim, já vamos tirar foto? E aí, aí eu sempre dou uma demanda para que ela possa tirar foto. Então, é essa hora que a gente pode aproveitar, né? De dar uma... Falei, tá, a gente vai tirar foto, mas vamos fazer tal coisa? Aí ela faz de boa, né? Até uma brincadeira ou uma atividade que ela não gostaria de fazer, ela vai fazer porque ela vai ter o reforçador, né? O reforçador, exatamente. Ó, as meninas estão aqui. Você é maravilhosa. Coloca, mulher, eu amei. Coloca, Cíntia. A gente tá aqui na expectativa para ver mais um monte de recursos. Tá bom. Sim, muito, muito, muito obrigada. Amei a sua participação. Eu que agradeço. Não tenho nem palavras para dizer o quanto que essa live foi enriquecedora. Lembrando que quem chegou agora, essa live fica salva no meu perfil. E também ela é um podcast, o Café com Psique é um podcast, então fica no YouTube e vai para o Spotify também, tá? Então, se você chegou agora no finalzinho, não se preocupe, a live vai ficar salva. E vamos também para o YouTube e para o Spotify como podcast, tá bom? Cíntia, muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu que agradeço, Ju. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada, viu? Qualquer coisa, pode mandar mensagem que eu respondo. Manda mensagem lá. Vamos perturbar assim. Se manda aí, hein, gente. Não esquece de tirar o print para poder mandar. Lembrem do print. Lembrem do print. Gente, muito obrigada. Aproveitem o sábado de vocês. Vão descansar, estudar, ou seja, o que vocês planejaram para o sábado, né? Ainda dá tempo, ainda é cedo, 9h30. Aproveitem o sábado. Sim, muito obrigada. Eu quero cheiro. Um beijo.